Pronto, José Alves, já podemos começar a nossa reunião. Boa tarde a todos e todas. Estou retornando, até porque fiquei afastado um bom tempo, mas vou pedir ajuda também, principalmente de Zé Raimundo, para me auxiliar nas coisas que não acompanhei durante o meu afastamento. Desde já declaro aberta a reunião. E vamos em frente. Então vamos lá. Nosso primeiro assunto é falar um pouco sobre a questão das aulas remotas. Na reunião anterior, o secretário municipal de Educação participou da reunião e trouxe também a equipe de coordenação para participar da reunião do Conselho Municipal de Educação. E naquela reunião lá havia... Almir também participou dela, Juscelia, Josiane e eu. Dos que estão aqui, fomos nós quatro que participamos da reunião. Naquela reunião também havia como convidados José Leonardo, que é o presidente do SINDI-PTN, Denise, coordenadora da APLB, e também duas professoras, Ivanide e também Helenice, que fizeram algumas perguntas ao secretário sobre as falas que o secretário fez antes, junto com 3 coordenadoras, Márcia, Glete e Jailane, que cada um apresentou assuntos diferentes. Na ata que eu mandei para os conselheiros darem uma olhada referente à reunião passada, ela lá elencava algumas dessas questões. Quando a gente chegar no ofício enviado, ofícios enviados, lá tem os pontos que foram apresentados nessa reunião. Aí, se o presidente em exercício preferir, a gente já pode pular direto para ele, até para vocês saberem quais foram as coisas que o secretário e os coordenadores falaram. O ponto de número... não está aqui, então a gente pode aproveitar aqui e fazer uma apresentação, já que na reunião passada, por se tratar de um debate, não houve tempo para apresentar os ofícios do mês de agosto, antes da reunião, e de agosto após a reunião. Então, tem 3 ofícios para serem apresentados. Se vocês acharem que a gente devia apresentar até no caso, Islane e José Alves, que não estava na última, poderem se situar das discussões que houve, a gente aproveita e apresenta aqui agora. Pode ser? Todos estão de acordo? Pode ser, porque a gente tem que dar... Estou de acordo. Pode ser, porque a gente precisa até dar o ponto final naquilo que ficou errado devido à discussão que se prolongou. Ficou para trás e agora a gente precisa colocar em dia. Pode ser. Pronto, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só minimizar esse arquivo aqui e a gente vou começar a ler os ofícios por ordem crescente, e quando chegar no ofício referente a essa questão da demanda lá da Secretaria de Educação, que tem relação direta com a reunião, eu já falo diretamente para vocês. Então, vou começar pelo ofício número 020. Eu estou compartilhando tela, o Google Meet demora alguns segundos, um pouco mais em relação ao StreamYard, ao Jitsi Meet, para você poder enxergar. Mas já vai aparecer na tela de vocês aí. Quem tiver com o celular na vertical, se puder virar para a horizontal, vai aumentar o tamanho da fonte, para você ver o arquivo um pouco maior, tá certo? Se não puder, vê assim mesmo. Eu estou já abrindo aqui o primeiro ofício, e vai aparecer na tela de vocês, assim que nós formos para o lado direito, e do lado esquerdo apareça a tela que eu compartilhei, que é meu monitor aqui, a minha segunda tela. Então, enquanto vai mostrando para vocês, eu vou lendo para a gente adiantar. O primeiro ofício, ele é o 020, vai aparecer já para vocês, não fiquem nervosos, não precisa roer unha, né? Ele é de 6 de agosto de 2020, o 020.
Daqui a pouco ele aparece aí. Foi mandado para o secretário municipal de Educação, e a redação dele é a seguinte: senhor secretário, venho pelo presente comunicar o atendimento à solicitação feita por Vossa Senhoria por meio do ofício 069, de 22 de julho de 2020, onde é feito o pedido de participação do secretário municipal de Educação e da coordenação geral, quando realizarão as leituras e explicações dos documentos. Aí os documentos estão aqui, que foi uma solicitação do secretário. O secretário disse o seguinte: nós queremos participar da próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Educação para nós apresentarmos ao Conselho esses documentos. Então, os documentos estão elencados aqui. É um documento sobre reorganização do calendário escolar do ano letivo de 2020, a proposta de avaliação da rede municipal de ensino, né, os índices de desempenho por escola dos meses anteriores e relatório individual por escola. Esses documentos, eles deveriam ser entregues ao Conselho, no máximo até o dia da participação do secretário e da equipe de coordenação pedagógica na reunião do Conselho, até aquele dia. Mas o secretário disse: olha, nós não estamos com o documento pronto, então nós vamos entregar depois. Aí a redação diz o seguinte: depois vocês sinalizam para mim se estão conseguindo enxergar o documento, porque na minha tela diz que já foi compartilhado. Diz: olha, informo que nossa reunião ordinária remota acontecerá no dia 14 de agosto, às 14 horas, pelo aplicativo Google Meet. Estaremos disponibilizando o link para a participação 1 hora antes do início da reunião. Aproveitamos o ensejo para vos lembrar dos ofícios encaminhados por este Conselho para a sua secretaria, e tivemos o acuso de recebimento e a informação que, assim que a CME retornasse às atividades, porque os últimos ofícios foram mandados no período de lockdown, então, esperar a secretaria voltar para as atividades devido ao lockdown, os mesmos seriam respondidos. Aí, para finalizar o ofício, aqui embaixo, sobe aí, cordialmente, Mirélia Aparecida Vieira Leite, presidente do CME. Esse é o ofício número 020. Agora vamos ver aqui o 021. O ofício 021, de 6 de agosto de 2020, ele foi enviado para a Câmara Municipal, ao senhor Carlito de Jesus Sacerdote, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, venho pelo presente solicitar de Vossa Senhoria a substituição dos edis Marivaldo José dos Santos e Abílio Cardoso Lopes por falta de participação nas reuniões do CME, Conselho Municipal de Educação, com urgência. Tem um microfone aberto aí, ou dois, parece. Aí, veja, o presidente da Câmara atendeu a solicitação indicando os vereadores Almir Rodrigues dos Santos e José Calixto dos Santos para substituírem, respectivamente, Abílio Lopes Cardoso, Marivaldo José dos Santos e Abílio Lopes Cardoso. O Conselho Municipal de Educação hoje tem como representante da Câmara Almir Rodrigues dos Santos e Abílio Lopes Cardoso. Só lembrando que o microfone de vocês está aberto e estamos em rede social. O pessoal pode ouvir o que vocês estão conversando aí em família, tá? É só uma lembrança pequena. Agora, o terceiro e último ofício, que é o 022, de 25 de agosto. Esse foi feito já depois do prazo que o secretário tinha dado para entregar os documentos ao Conselho Municipal de Educação. E eu continuo ouvindo conversas. Ao senhor Antônio Oswaldo Santos de Almeida, muito digníssimo secretário municipal de Educação. Senhor secretário, venho pelo presente solicitar de Vossa Senhoria cópias dos documentos a seguir referentes à realização das aulas remotas. Aí tem os documentos elencados separados por marcador. Pessoal, se possível, desliga os microfones. Eu acho que agora só o de José Alves, mas o problema é que ele talvez não saiba ligar depois. Aí, se desligar agora, como é que ele volta depois, né?
Reorganização do calendário escolar do ano letivo de 2020, proposta de avaliação da rede municipal de ensino, índices de desempenho por escola dos meses anteriores e relatórios individuais por escola. Esse aqui é de 25 de agosto, Dia do Soldado, né? Foi assinado também pela presidente, assim como os demais, e esses ofícios, esse ofício último aqui que a gente está mostrando para vocês, ainda não foi respondido, ou seja, nós não recebemos nem por WhatsApp, nem por e-mail, nem por meio físico os documentos solicitados que o Conselho precisa para se orientar acerca de como é que está a condução das aulas remotas no município e como é que está também como é que está o desenvolvimento, a qualidade, o percentual de alunos alcançados, ou seja, essas informações o Conselho não tem, e também no dia da participação do secretário e das coordenadoras não foi apresentado também. O que a gente sabe, por enquanto, é que o município está dando aula remota. Se está atendendo 100%, a gente não sabe. Se é 90%, a gente também não sabe. Mas já foi feita a solicitação por meio de ofício. Senhor presidente em exercício. Ok, Raimundo. Entendido. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, está perfeito. Pronto, então entendido. Aí já fiquei mais ou menos sabendo do que aconteceu nessa minha ausência. E para prosseguir, qual o passo agora? Bom, pela nossa pauta que está no chat aí, depois que a gente sai das aulas remotas, é a questão do calendário escolar, né? O calendário escolar, que é uma discussão que daria mais facilidade se todos nós tivéssemos acesso aos documentos que a gente pediu à secretaria. Porque a gente ia partir do pressuposto do que é que a gestão propõe para o ano letivo de 2020. Então, a gente não recebeu o documento. O que a gente pode fazer, enquanto conselho, é debater se esse ano letivo de 2020 termina de fato em 2020. Porque está mais do que claro que não tem condição nenhuma de ano letivo de 2020 terminar em 2020. Mas ele termina em que mês ele vai terminar, quando? Né? No debate que houve das aulas remotas, da questão das aulas, se discutiu a questão da carga horária, porque professores que participaram ouviram nas suas coordenações que a partir de então seria 8 horas, né, para o aluno trabalhar durante o dia, ou seja, trabalhar os 2 turnos. Aí na Assembleia da APLB já foi dito que a gestão recuou, mas porém agora está tendo aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. E uma coisa que o CME não fez, que me desculpe se alguém fez, mas o CME, como tudo, não fez, é ler os documentos que eu coloquei no grupo lá da UNCM, é ler os documentos que eu coloquei lá do Conselho Estadual de Educação, é ler os documentos que eu coloquei lá no grupo do Conselho Nacional de Educação, para, com base naqueles documentos, emitir a nossa resolução sobre aulas remotas. Porque a nossa aula remota não estabelece critérios para essa questão do abuso da extensão de carga horária por dia para aluno e para professor. Lá não tem previsão de usar o mínimo possível a educação remota para não trazer danos ao aluno e ao professor sobre o uso de tela. A secretaria inicialmente pensava em usar 8 horas diárias de educação remota. Eu não sei se alguns de vocês aí têm condição de oferecer ao filho um celular ou meio possível para estar 8 horas durante o dia diante do monitor ou de uma tela de celular, mas não pensou nisso, né?
não lê os documentos também, como o Conselho também, na minha visão, também não leu. A questão da avaliação, a Secretaria está decidindo agora, né? Também foi uma discussão da reunião. Como é que vai avaliar? A avaliação seria, o Conselho mandaria, a técnica está auxiliando o Zé 40 ali, ele está mascarado, pessoal, carnaval já. Então, como seria a avaliação? Aí o pessoal veio com aquela conversa de simulado, mas o secretário disse na reunião que ela poderia valer até 4 pontos. Então, se vai valer 4 pontos, não é simulado, porque simulado é um faz de conta, né? Simulado não é a vera, não vai valer ponto. Então, seria enviada a atividade para a casa do aluno, o aluno receberia essa atividade, responderia e devolveria para a escola. Aí o questionamento foi, bom, se o irmão do aluno responder, se o pai do aluno responder, se a mãe do aluno responder, se o aluno pedir ao vizinho para responder, como é que vai saber que foi ele que respondeu? Também não está lá na resolução essa questão da avaliação. Não está na nossa resolução os pontos principais do parecer do Conselho Nacional e do Conselho Estadual. Sem se falar que nós somos o único município aqui nesse entorno que autorizou a aula remota. Nenhum outro conselho autorizou. Por entender que não existe cobertura de 100%, não existe estrutura técnica, cada professor está se virando com seu próprio celular, cada professor está tentando fazer o melhor que pode, se virar nos 30. Teve deles que até tiveram que trocar de celular, porque o celular que tinha não dava conta, né, de gravar vídeo, enviar vídeo. E aí toda essa questão da estrutura não foi pensada, e o próprio Conselho, quando fez a resolução, quando ele normatizou, ele autorizou o município a fazer, ele não pôs lá critério para serem atendidos, que foi feito nas outras instâncias, federal e estadual. Que é aí uma decisão do colegiado, né? O Conselho diz, bom, tá bom aí é isso que a gente quer, pronto, foi feita a resolução, foi aprovado, e o município está autorizado a fazer. E agora, no meio do caminho, é que o município está tentando ajustar algumas coisas que parte da categoria não concorda, como a extensão de carga horária, parte da categoria não concorda, essa questão da secretaria fazer uma avaliação para entregar aos alunos, para os alunos fazerem valer 4 pontos, também parte da categoria não concorda, que é claro que não vai dizer que é 100%, porque não é 100%. Sempre tem pessoas que acham que se está contando carga horária é melhor que o ano letivo termina mais cedo. Se está contando carga horária é melhor, e quando o aluno voltar para a sala de aula não vai precisar fazer a avaliação para ele, que já tem lá 4 pontos garantidos. Mas é assim. Então, essa discussão que eu acho que o Conselho Municipal de Educação, cada um na sua área de conhecimento, tem ali diretora de escola, tem o pessoal da PLB, 2 diretoras, tem o vereador, tem o servidor público, o Zé 40, que hoje está lotado na Secretaria de Educação, cada um na sua área de conhecimento da sua contribuição na discussão. Dizer, olha, eu acho que realmente é isso aqui, a gente podia melhorar. Não, nisso aí eu acho que está certo. Tem que fazer a avaliação mesmo, tem que mandar, porque a vida não espera, né? E também a questão das aulas remotas é o retorno. O que a gente ouve da boca das pessoas, não do secretário, é como se está se preparando para retornar às aulas, como o Estado também já adiou para até 15 de setembro, mas o governador disse um dia que as aulas iam começar, depois a PLB do Estado apertou, ele disse que não era bem assim, que o secretário tinha se equivocado, mas que ele não tinha previsão de retorno. Então, essa questão do retorno às aulas, com a questão dos protocolos, né? Crianças com máscara, manter distanciamento, aquela questão toda. Então, são questões que vocês, conselheiros, é que discutem. O meu negócio aqui é só ajudar a fazer os documentos, a tirar algumas dúvidas quando eu posso, quando não, é assim mesmo. Eliade pediu a palavra, ela vai abrir o microfone, se o presidente ali, claro, que é quem autoriza aí as falas, viu, Zé? Eliade está pedindo para falar. Ligar seu microfone.
Seu microfone está fechado, Zé. E aí, José, liberado? Eu acho que Zé vai ter que pedir ajuda aos universitários aí. Zé Raimundo está liberado? Não, eu estou conseguindo falar. É José Alves que não está conseguindo abrir o microfone dele ali. Cadê o pessoal do iPhone? O pessoal da máscara? Cadê aquele pessoal da máscara, gente? Tem que chamar, não tem jeito, não. Tá do lado ali. Ih, a assistência técnica é colada lá, velho. Ó, tô vendo o cotovelo, ó. Ih, tira o cotovelo. Pronto. O pessoal do iPhone, rapaz, não pode nem caminhar agora de tarde, tem que me assessorar. Pronto, prima, liberado. Bom te ver, seja bem-vindo para essa casa que foi e será sempre nossa. Fique à vontade. Na verdade, assim, a minha fala acerca das aulas remotas se prende no que eu falo desde o começo. Nós não temos abrangência para a totalidade dos alunos. Então, ela é excludente. Então, nós temos um grande número de alunos que está fora da participação na questão das aulas remotas, e esse aluno ele não tem como tirar dúvida com a gente, ele não tem como mandar atividade para que a gente, mesmo com dificuldade, faça essa correção, e ele está excluído do sistema das aulas remotas e vai ser avaliado na mesma igualdade de condição daquele que tem o celular, que está em contato com a gente, que tem acesso a tirar dúvida, a explicação, a videoaula, entendeu, colegas? Então, eu já tinha dado esse parecer quando me foi perguntado pelo colégio, e eu disse que a minha discordância é em termos dessa questão aí, de não atingir a todos os alunos o processo de aulas remotas. Então, é uma questão muito complicada você manter um sistema de educação onde a grande maioria dos alunos moram na zona rural e tem dificuldade de acesso às atividades. Tem dificuldade de acesso a tirar uma dúvida com o professor. E aí, os que têm acesso têm uma certa vantagem em cima disso aí. Eu não concordo, mas estou fazendo a risca. Não estou cumprindo a semana inteira, 8 horas por dia, não. No calendário do Aécio, a gente tem, por exemplo, eu de geografia, o meu dia é quarta-feira, mas de uma turma de 35 alunos, vamos supor que 8 me procurem, 12, de outra turma, 15. Então, a gente vê que a maioria do aluno está de fora. E isso me preocupa. Me preocupa porque ele vai fazer um simulado valendo nota. As atividades que nós fizemos com ele nesse primeiro e segundo período, trimestre, valendo nota, e aqueles que não tiveram acesso a nada, eles podem ficar prejudicados com essa pontuação de nota mediante aqueles que têm acesso a tudo. E aí eu não sei como é que a educação em si vai se posicionar com relação a isso. Mas que está sendo feito, está, que a gente tem poder, a gente dá opinião, nos é perguntado, mas a nossa participação, ela não é vista, ela é nula, a nível de opiniões, e eu não sei. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o que a gente tem para o momento. Então, o que eu posso fazer de bem feito, eu estou fazendo, mas o que eu não tenho jeito a dar, também já está dado a jeito, que são aqueles que não estão tendo acesso de jeito nenhum. Essa é a minha fala. É o que eu queria colocar, entendeu? Obrigado. Mais alguma coisa, prima? Não, primo, já coloquei. Que é com relação Pronto, obrigado. à exclusão da fora. Obrigado pela opinião. E a palavra continua franqueada
para mais discussões dos outros conselheiros. Fiquem à vontade. Quanto ao ano letivo de 2020... Vai, Zé, continua, que meu celular aqui está caindo, tá? Ok. Quanto ao ano letivo de 2020, é sabido por todos nós que está comprometido. Eu não vejo condições, não sei se é o ponto fraco da minha parte, eu não vejo condições da gente recuperar esse ano letivo de 2020 para ter bons resultados ainda agora em 2020. Até porque a gente pode dar nota, pode passar esse aluno de série, mas o aprendizado já foi, está comprometido. Quando as aulas remotas, eu vejo uma incógnita. Nenhum de nós, nem aqui, nem ali, nem acolá, sabemos o que pode acontecer. Muito bem falado, isso que Zé Raimundo colocou. Nós somos um dos poucos municípios na Bahia, e aqui nos arredores é o único, que está trabalhando com aula remota. Aí vem a questão da nota. Vale 4 no simulado. Quem vai responder, como o Zé Raimundo falou, quem vai responder esse simulado? Aí vem 6 isso na quantitativa, vale 4. Na qualitativa, vale 6, que é para fechar os 10 pontos para somar a média. Tem tudo isso. Quem vai fazer isso vai se dar a quem trouxe uma atividade, um simulado, como a Eliade falou, e aqueles que não tiveram acesso, que não dominam, até porque a corda quebra do lado mais fraco. A gente diz que o aluno, sempre diz que é a fala de todo mundo, que o aluno não tem acesso, que o aluno não participa, que o aluno é assim, é assado, é isso, é aquilo. Mas, por outro lado, nós, professores, não estamos preparados totalmente para também lidar com essas aulas remotas, com esse momento. Vocês perceberam aí a dificuldade que eu estou tendo aqui apenas de abrir o microfone, de fechar o microfone. E olha que eu sou um professor que sou tido, ou parecido, esclarecido. Mas quando se trata da coisa online, aí já começa a morrer. Você não tem porcaria nenhuma. Também nem todo mundo tem internet lá onde mora, onde trabalha, nem todo mundo tem um celular de ponta para poder fazer e corrigir as atividades, para dar esse suporte. Tem tudo isso. Então, ainda continua incógnita. Vai acontecer o quê? Nós estamos trabalhando com aulas remotas. Que ótimo. Foi um aprendizado. E ganhamos muito com isso na questão aprendizado, até para manusear isso aqui. Mas o que é que vai acontecer conosco, com os municípios que não estão trabalhando? Vai passar o aluno de ano? Aquele município que não está trabalhando com as aulas remotas, vai acontecer o quê? Então, é meio complicado. A gente está trabalhando sem saber o resultado lá na ponta, o que vai fazer, o que vai ser. Quem quiser pode ficar à disposição. A palavra está franqueada. Ô Zé, minha preocupação também é em relação à questão do acesso desses alunos, né? Será que todos esses alunos estão tendo acesso? Pelo que Zé Raimundo trouxe,
não houve ainda um posicionamento em relação a isso, né? Se todos os alunos estão tendo acesso a essas atividades, será que aquele que mora lá no final do município, que não tem acesso à internet, está conseguindo ter acesso? De que forma está sendo levada essas atividades? De que forma esse aluno está sendo contemplado com essas atividades? Nem todo professor está tendo acesso. Imagine o aluno. Isso, com certeza. Será Nem- houve pelo menos uma formação para esses professores? Não. A Não formação- teve tempo. a formação- Foi tudo muito rápido, né? Nós estamos... Quanto nós a atendemos- levar as atividades, Ezé, Oi. ela falou aí do acesso o aluno a ter as Se está atividades. tendo, se está tendo. Sim. Na zona rural, né, foi disponibilizado motos para estar levando as atividades aos alunos mais distantes. Entendi. Então, aqueles que moram na zona rural, a atividade está sendo levada. Ou seja, a gente nunca alcança 100%, né? A verdade é essa. Mas dizer que está tentando fazer o melhor, sim. E o 100% é impossível, porque até na presencial a gente não alcança 100%. Com certeza. Não Com tem. certeza. E assim, eu acho que ninguém tem a perder, né? Ninguém está perdendo nada. O professor está tendo mais habilidade. A gente está vendo o professor aí que não tinha habilidade nenhuma em informática, e hoje a gente vê cada vídeo aula maravilhoso, né? A gente tem alunos que é difícil a gente chegar até eles, mas mesmo assim a gente ainda consegue. Outro dia mesmo, eu falo pela escola que eu estou trabalhando, no Marcelina, 100% do alunado do 5º ano foi buscar as atividades. Aí já outras vezes não vão. Aí a gente fica perguntando por quê. Naquela quinzena eles foram 100% buscar. Por que nessa quinzena não? Entendeu? Às vezes é falta de interesse também da família. Com certeza. A falta de interesse da família também. Agora, alguns se preocupam mais porque tá vendo que está chegando o final do ano e querem saber o resultado disso tudo, né? Mas no começo foi mais relaxado. Agora os pais procuram mais saber, estão mais se importando com o ano letivo, né, na verdade. Que para nós... Até porque nesse momento o compromisso da família tem que ser ainda maior, né? Porque se os pais, se os responsáveis não estiverem ali cobrando desse aluno, né, desse filho, para que faça suas atividades, infelizmente o professor não tem como estar tendo esse acompanhamento como tem na sala de aula. Não. De jeito nenhum. Tudo tem perdas e ganhos. O que nós ganhamos com isso foi a desenvoltura, quando se trata da gente fazer uma videoaula, uma videoconferência, tudo isso é a desenvoltura desses professores, dos alunos também, e a gente também percebe que os pais estão até junto do aluno, fazendo com que o aluno faça a atividade, ele vai buscar na escola, ele vai levar na escola, então já tem um acompanhamento que na presencial a gente não tinha tanta certeza de ver esse pessoal lá. Até numa reunião de pais e mestres era uma dificuldade para juntar os pais. Agora a gente vê mais pais participando do que antes. Tudo isso a gente ganhou em cima disso aí. Agora, eu ainda acho uma incógnita. Eu percebo que a gente está continuando tendo a mesma dificuldade com os pais, porque tem pais que têm total condição de buscar as atividades, mesmo que não seja a atividade que vai pelo WhatsApp, mas tem empresta que o município disponibiliza, né? Mas tem pais que não vai buscar. Infelizmente, ainda temos esses casos. Então, assim, fora de nota, eu, assim, não sei por que dá pressa em fazer uma atividade avaliativa de casa. Nunca vai dar certo. Porque, como o Zé Raimundo falou, e como a gente está resultada, sempre vai ter alguém que vai fazer atividade pelo aluno. O aluno ele não vai estudar para responder a atividade. Alguém vai fazer, ou ele vai para a internet pegar a resposta, ele não vai estudar. Então, assim, eu não entendi o porquê dessa urgência, sendo que, para mim, no momento, a avaliação com nota
deveria estar em última instância. Quando retornar às aulas, aí sim faria um provão, uma atividade assim, que pudesse avaliar no geral. Pelo menos eu também dessa forma, né? Sem contar também a dificuldade, eu falo por mim, a dificuldade que eu tenho de ler alguma coisa na telinha minúscula do celular. Quando você começa um texto grande, uma resolução, um decreto que você termina, eu quando termino, não sei mais o que foi que eu comecei. É uma dificuldade. Num papel escrito é mais fácil, no notebook, numa televisão, tudo bem. Mas no celular é complicado a leitura. Tudo isso dificulta. Isso mesmo. Pois é. Eu posso falar um pouquinho agora? Pode. Porque a nossa professora Eliane falou de atividade remota, aula remota. A gente sabe das nossas dificuldades, né? Que não acontece só aqui, mas basta a gente ligar a televisão, a gente vê em outros municípios de outros estados. Então, assim, o mais importante, que eu acho, é que o aluno ele não fique sem fazer nada. Se o aluno ele tem a oportunidade de fazer a aula online com o professor, acompanhar direitinho, e ter atividade no papel, né, que ajuda muito para ele responder, ótimo. Mas se aquele aluno que está lá longe, né, na fronteira do município, na zona rural, eu acho que se ele receber essa atividade impressa, como eu acho que muitos estão recebendo, é muito válido, entendeu? Fazer, porque se ele ficar sem fazer nada, ele vai esquecer. Principalmente as crianças que estão numa idade de alfabetização. Apesar dessa criança passar um ano inteiro sem fazer nada, eu acho assim, que uma das principais dificuldades também é que os nossos alunos eles não têm o hábito de estudar em casa. Às vezes, assim, o que ele aprende na escola, o que ele faz na escola, ele faz na escola e pronto. Né? Às vezes uma atividade de casa, um trabalho, a família não ajuda, não cobra. Aí, como ficou agora para a atividade ser feita em casa, com a ajuda da família, eu acho que a família está pecando nesse aspecto de não ajudar, apesar de ter muito que ajuda. Né? A gente vê atividades, vídeos que as professoras pedem para criarem alguma coisa, mães com bebê ajudando, bebê chorando. A gente vê que tem muito que ajuda, mas aqueles que não tem o hábito de fazer, não vai fazer. Assim como na presencial, né, o aluno não faz o dever de casa, o aluno não estuda para fazer uma atividade avaliativa. Então, isso vai acontecer em qualquer instância. Outra coisa, assim, os pais também precisam ser mais presentes, né? Eles moram longe, mas será que as pessoas, elas não vêm nunca na cidade? Não vêm fazer a feira, não vêm no banco, não vêm na farmácia? Por que não vem na escola, não passa na escola ao menos para pegar a atividade impressa? Na escola que eu trabalho, 4 alunos apenas que não pegou a atividade. Que até agora, né, já solicitei ajuda, já procurei, já fui em zona rural, né, conversei com o pai, levei, o pai já voltou na escola, já pegou. Tem aqueles que conseguiram, agora tem um celular, passou o número para a gente. Mas, assim, tem uns que a gente não sabe, né, se eu for embora da cidade. Algumas crianças que estão matriculadas no início, que vêm e se retornou para onde morava. Eu sei que nós temos 4 que a gente até agora a gente não teve o contato. Mas eu acho assim, que como nós, né, é o único município, Zé citou aí, que estamos fazendo essa atividade, essa aula remota, e os outros municípios não estão fazendo nada, né? Como é que vai ficar essas crianças no final? Eu acho que tudo que está sendo feito, eu acho que vale a pena a gente continuar, insistir, correr atrás da família, buscar, porque assim, nós vamos ter um aprendizado. Aquela criança... Aconteceu o quê? Não fez nada. O Estado também. No Estado. Eu tenho um filho que está estudando no 3º ano. Né? Até agora ele não fez nada. Não tem nada de meu filho, pelo amor de Deus. A escola até agora não apresentou nada. A gente não está tendo um ganho na frente disso aí, dessa situação. Eu acho que a gente está tendo um ganho. Entendeu?
pelo menos nas atividades leitoras, nas habilidades escritas, não é? Tem crianças produzindo, criança lendo. É claro que no ginásio, por a quantidade de alunos ser maior, por as salas ser uma quantidade maior, fica mais difícil para o professor dar o retorno a esse aluno. Mas no nosso caso do primário, não tem essa dificuldade tão grande. Já a questão da nota, eu acredito que, se for para fazer a habilidade do aluno, que o aluno aprendeu, tudo bem. Eu não concordo muito nessa ideia de dar uma nota a esse aluno. Eu acho que a nota qualitativa, nesse caso, eu acho que seria melhor do que uma nota quantitativa. Ou se fosse mais lá para o final, né? Como a gente está em setembro agora, outubro, novembro. Como é que vai estar a nossa cidade, né, relacionada a essa pandemia? Será que não teria como, lá para o final, para que esse aluno pudesse fazer depois, entendeu? No último mês? Eu acho que seria mais viável, depois de todo esse processo, para realmente ver se esse aluno aprendeu alguma coisa ou não. Agora, eu acho que não precisaria ter uma nota quantitativa. Eu acho que a qualitativa, acho que supriria as necessidades, se o aluno aprendeu ou não. Próximo ano ele vai, né, fazer todas aqueles que têm direito. Essa é a minha posição a respeito. Mas quanto às notas, Ana, a gente não tem controle quando se trata da quantitativa. É o que o Zé Raimundo falou. Foi o pai, foi o professor, foi o irmão, foi o amigo, foi o vizinho, foi quem fez. Quem foi que respondeu por ele na nota quantitativa? Na qualitativa, para esse aluno que não tem acesso à internet, a gente também não tem controle. Porque a gente pode imaginar que ele esteja participando da atividade e não está. Alguém está fazendo por ele. E a gente não tem o controle de saber que é ele que está fazendo. Então, é uma coisa ainda... Agora, nós ganhamos também. Essa atividade, ela não é pautada com texto, para interpretação, para poder fazer? Sim. Ele não aprendeu nada. Será que esse aluno ele não aprendeu nada no decorrer desse tempo? Se ele aprendeu, não. É justo, ele aprendeu, até porque ele fez. O que eu estou me referindo foram todos, se já que ele não tinha acesso de ir buscar atividade, ele também vai ter acesso para poder fazer essas atividades? Não, eu acredito que não. A família talvez não vai ajudar, não tem a condição de ir buscar. Então, essa nota qualitativa que a gente vai ter que dar a ele, também a gente não tem o controle para saber se foi ele. Claro, vai ter alguns casos que a gente viu que tem um vídeo gravado, que tem uma coordenação, que tem os professores, que tem uma direção acompanhando esse aluno, mas tem aqueles casos que é o que tu falou aí dos 4, que tu não sabe por onde anda. Mas lá no final das contas, ele pode aparecer na escola. E aí vai fazer o quê? Vai dar nota, não vai dar nota, ele participou, ele não participou, e aí a gente vai fazer o quê? É uma incógnita. Eu entendi, Zé. A questão também, eu fui à procura de um aluno, né? Aí, quando cheguei lá, que eu falei com o pai, aí o pai disse, no outro ano ele estuda. Aí, assim, muitos pais, eles já têm que o aluno, esse ano ele não vai aprender, que é melhor que ele espere para o próximo ano, entendeu? Para que possa no próximo ano. Então, muitas dessas crianças são menores de idade, que depende desses pais. Então, se o pai tem uma mentalidade assim, que o aluno não vai aprender, que é melhor que ele estude no próximo ano, né? Ele não vai fazer nenhum esforço para que esse aluno faça a atividade. Nem que busque, nem que empreste celular. Então, assim, eu conversei com ele, expliquei a situação, e ele já aceitou, né? Pegou as atividades que eu levei, já devolveu na escola, já deu o número de celular, porque ele não gostava de grupo, já aceitou ficar na escola o número do grupo, já pegou novamente as atividades para poder fazer. Mas, assim, a maioria, muito, não sei se seria a maioria, acha que os filhos não vão aprender. E aí por isso, não se preocupa em colocar para estudar. Muito menos fazer uma atividade coletiva. Não fez até agora. Ele vai fazer a atividade, vai passar e aí acaba, entendeu? Então, assim, nossos alunos, a maioria são menores de idade, depende da compreensão também desses pais. Se eles não tiverem uma mente esclarecida, eles não vão se esforçar, vão deixar o próximo ano, que a gente também não sabe como ele vai ser.
Como é que vai ser o próximo ano? Será que essa vacina vai ser eficaz? Será que no próximo ano vai estar todo mundo já imunizado para voltar às aulas? Entendeu? Aconteceu muito isso com a escola particular. Uma boa quantidade de pais tirou o filho da escola porque estava sendo somente remota e ele imaginou que o filho não estivesse aprendendo ou ele não ia ter o tempo suficiente para estar ensinando o filho. Então ele preferiu tirar e já matricular para o ano. E aí vai ficar o resto do ano sem fazer nada? Não é? Provavelmente sim. Que também isso o Estado, não sei se pecou ou acertou. Se o Estado está sem fazer nada, muitos pais do municipal e da particular acham também que pode ficar sem fazer nada. Mas se viesse do Estado, aulas remotas, todo mundo tem que fazer, o município, todo mundo tem que cumprir também. Não cumpriu. Teria um incentivo maior também, né, para poder ajudar. Um incentivo maior. Na pandemia, não teve o lockdown estadual obrigando os municípios a parar, não parou. Não teve o toque de recolher determinado pelo Estado, não parou. Se também tivesse as aulas remotas pelo Estado, seria obrigatório os municípios cumprirem. Desde quando o Estado não cumpriu, não tem como cobrar. Então, o município faz se quiser. Se não quiser, não faz. E aí os pais também vai por essa visão. O que é que vai acontecer? Continua. Acontecer com a minha neta que estuda no Estado, que não teve nada até agora? O que é que vai acontecer com o meu neto que estuda na escola particular e também aula remota? O que é que vai acontecer com o meu filho que estuda no município? Então, a gente fica sem saber o que vai acontecer. Eliade teve que sair, que o celular dela não segurou carga. Aí ela estava querendo falar, eu disse ela para esperar vocês dois terminarem de conversar para ela participar, mas ela não está mais aí no aplicativo, já saiu. O que eu vejo, viu, Josiane, é que essa ideia do ano letivo perdido não está só na cabeça dos pais, não. Muito professor acredita que está fazendo o trabalho porque é pago para isso, mas não acredita no que está fazendo. Primeiro que não foi preparado, né? Professor gosta de fazer aquilo que ele sabe fazer. Está fazendo uma coisa que não foi treinado, não foi preparado, não foi capacitado, é uma novidade, é um desafio, mas está encarando o desafio com bravura, mas nas reuniões, assembleias de APLB ou reunião de conselho, a gente ouve o professor falar que está fazendo por fazer, mas nada substitui, essa afirmação que eles fazem, nada substitui a presença do professor e aluno em sala de aula. Está fazendo para o aluno não ficar sem atividade, mas a aprendizagem mesmo não vai ter. E o ano letivo, na cabeça desses professores, também está perdido. Se o professor não acredita, entendeu? Porque, assim, a única opção que nós temos agora é essa. É difícil, é delicado, é trabalhoso, não é? Ninguém sabe como fazer. Está difícil para todo mundo, mas essa é a única opção. Então, assim, se a pessoa que está ali, né, que é o adulto da reclamação, ele não acredita, como é que ele vai passar isso aí para o aluno dele? Como é que ele vai passar isso para os pais, se ele mesmo não está motivado a fazer? Entendeu? Então é uma pessoa que está de frente, que está fazendo isso, e tem alguém, né, cobrando por trás dele para que ele faça. Entendeu? Então, assim, aquele que acredita, que se esforça, como quem foi que falou? Acho que foi Meire, parece. Tem professores fazendo vídeo, não estou, né, que não sabia mexer em nada. Certo? Mas porque está acreditando, está buscando, está aprendendo. Eu acho que a gente vai sair um pouco mais forte, com conhecimento em áreas que a gente não tinha. E que se a gente ficasse na rotina do ano passado, do início do ano, a gente não ia aprender outras habilidades que a gente está aprendendo agora. Que vai servir para o futuro. Né? Quem sabe a gente vai ter mais acesso a isso, para poder trabalhar. Então, é algo ruim, mas que trouxe alguma coisa de boa para quem quer aprender. Essa discussão sua, essa discussão sua e do presidente em exercício aí, ela tem relação direta com o que a gente começou a falar. É a questão do registro de carga horária, contar como carga horária, que o município quer vencer as 800 horas, e a questão da avaliação. Ninguém está dizendo que a aula remota não é positiva. Está dizendo que do jeito que o município está fazendo,
querendo empurrar 8 horas por dia para aluno e professor, e já voltou atrás, e a avaliação, que você também discordou, de mandar atividade para o aluno fazer contar 4 pontos, e isso está errado. E cabe ao conselho. Essa atribuição do conselho normatizar essa questão. A aula remota é positiva, agora tem que ter critérios e tem que ir devagar com a dor, senão barca afunda. No caso, da avaliação, essa parte já foi votada, não, né? Ou vai ser votada por etapa? Por quê? Não, a secretaria apresentou na reunião passada as 2 propostas. De uma, ela voltou atrás, que era às 8 horas, mas agora tem aula remota todo dia, de segunda a sexta-feira. De certa forma, trocou 6 por meia dúzia. E agora, a questão da avaliação, a secretaria não sinalizou ainda. Mas, em termos de documento, o conselho não tem nada. Só tem a fala do secretário e do pessoal na reunião passada. É o único documento que o conselho tem. É aquela fala lá. Uhum. Vamos lá, Vice, vamos seguir. Vamos em frente. Consegue ver a pauta aí? Não, eu vou te pedir ajuda. Pronto. Para não sair daqui. Se eu mexer aqui, eu vou sair da tela, vai complicar tudo. A assistência técnica aí não está colada com você agora, né? Que tem um pessoal aí que está recebendo aí em euro. Está recebendo em euro. Não. Então vamos lá. A assistência técnica aqui já foi caminhar. Gente, precisa mesmo. Faz bem para a saúde. Faz bem. Eu caminho do quarto para a sala e da sala para o banheiro, só fica aqui dentro de casa. Caminho dentro de casa mesmo. Mas o próximo ponto é referente ao novo Fundeb, que, na votação da Câmara dos Deputados, ela teve uma mobilização enorme, né? Da maior parte do pessoal ligado à área de educação, mandando mensagem para os deputados, vote no relatório da deputada Dorinha, vote no relatório da deputada Dorinha, aquela coisa toda. Então, aí foi uma mobilização muito grande, né? Muito grande. Aí conseguimos passar o projeto pela Câmara dos Deputados. Aí manda para o Senado, no final do mês de julho. O Senado vai votar. O Senado votou, tanto Câmara como Senado, a Câmara votou a PEC 15/2020, né? E o Congresso votou a PEC 26/2020, que quando sai de uma casa para outra muda de número. Senado e Congresso foram lá e votaram e fizeram a vontade, em tese, em parte, da população. Por que em parte? Porque o governo, como não tinha mais poder de mudar o projeto, o que foi que ele fez? O governo chegou e disse o seguinte, a gente queria que o percentual fosse menor do que o que vocês estão pedindo, que é 20%, mas incluísse as creches. A gente, no jargão popular, acha que o município tem creche. O município tem educação infantil. Creche é de 0 a 3 anos. O município não tem esse tipo de atendimento e a mãe de Valentina tem que se virar quando sair para trabalhar, porque não tem creche para deixar o filho, certo? Mas precisa oferecer. Aí, veja, aí o governo disse, nós vamos botar para 23, mas vamos incluir no meio as creches do Brasil inteiro. A cidade aqui não tem, mas tem recurso parcial ou total liberado para a construção de 2 ou 3 creches. Isso aí, na média, dá mais de 500 crianças sendo atendidas por esse serviço só na sede aqui. Aí, tudo bem, vai para 23%, o governo aceitou, o governo chegou aos 45% do segundo tempo para poder discutir, o Congresso já tinha batido o martelo, já estava na mídia, aquele alvoroço todo. Aí, no dia seguinte, a votação do Senado, o Congresso Nacional foi lá e promulgou. Porque quando é lei, precisa da sanção do presidente, passar a caneta ali em cima e publicar no Diário Oficial. Quando é
projeto de emenda à Constituição não precisa. Aí o Congresso promulgou na manhã do dia seguinte, já tá vigorando. O que a gente tem que ficar de olho agora é que a Constituição, ela é a lei maior, mas tem que ter uma lei complementar para dizer as coisinhas miúdas que estão nela ali, regulamentar, dizer como é que vai funcionar, como é que não vai. Então, o nosso Fundeb, que tem o Conselho Municipal do Fundeb no município, existe uma lei federal, 11.947. O nosso novo Fundeb vai ter uma nova lei federal, e é nessa nova lei que a gente tem que tomar cuidado para o governo não colocar educação particular, ONGs, qualquer outra coisa que não seja pública para captar o recurso da educação e, no final das contas, a educação não ter o investimento que precisa. O governo lutou até os 49,5% do segundo tempo para o CAC, o custo aluno qualidade, não entrar na PEC do Fundeb, e já estava previsto no PNE, no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado ainda na gestão dos governos do PT, aquele Plano Nacional de Educação. Estava previsto, o governo do PT não implementou, o governo Michel Temer não implementou, e até agora o governo Bolsonaro não implementou, que é o valor mínimo por aluno para garantir que as escolas cheguem perto uma da outra em qualidade. E os alunos não fiquem correndo para o SEMI, para os pais, para matricular o filho, porque o Maria Dolores, o Ana Nery, não tem a mesma estrutura, não dá as mesmas condições, conforto. Então, que as escolas cheguem perto de qualidade uma da outra e não fique Edivaldo sendo as escolas dos alunos privilegiados e o outro colégio, o Aécio lá, dos alunos desprivilegiados, ou seja, que as escolas tenham o mesmo potencial, a mesma condição de oferecer. Se uma tem ar-condicionado na sala, a outra vai ter. Se tem tablet para os alunos, a outra também vai oferecer. No esgoto, rede de esgoto, uma tem, outra não tem, então, para conseguir homonizar a questão da qualidade. Então, o governo lutou lá para tirar, e até hoje não conseguiu, mas tem a regulamentação da lei. O governo pode deixar para colocar o custo aluno qualidade para o final de 2026, que é quando o último percentual vai chegar, para chegar aos 23%. Foi feito com a PEC a mesma coisa da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, a cada 2 anos, a mulher vai se aposentar mais tarde, né, de determinados segmentos, a cada 2 anos. Então, a PEC também é assim, a cada ano ela vai aumentando um pouquinho. Hoje é 10%, aí vai aumentar para 11%, para 12,5%, aí vai aumentando até em 2026, chegar aos 23% do PIB, que é um sonho, porque o governo Temer aprovou uma lei de congelamento de gasto para educação, saúde e demais secretarias, ministérios. Então, se a gente conseguir, de fato, isso, vai ser derrubar a lei, que a lei não permite que haja aumento de repasse, tá certo? Era essa informação que eu queria só passar sobre a questão do novo Fundeb. Se vocês tiverem algumas contribuição, aí o professor pergunta, meu salário vai melhorar? Vai sim. A previsão em 2026 é receber o dobro do que recebe hoje. Daqui a 6 anos o salário ter dobrado, conforme os repasses. Juntou todos os trabalhadores da educação numa panela só. Não tem mais esse negócio de prefeitura pagar quem é dos 60 e pagar 40 depois. Todo mundo é dos 70 agora e vão receber salário juntos. Não dá mais para dividir. Todo mundo é trabalhador da educação. Professor, secretário, guarda, merendeira, todo mundo é dos 70 e não dá mais agora para usar aquela estratégia de dividir folha por dia. Paga todo mundo de uma vez só. Senhor presidente? Sim, grato pela a informação. Muito bem esclarecido. E alguém tem algo a falar? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. O povo de Forte Pedra. Tá? Forte Pedra. Eu fiz um aí no chat. Pronto, olha aí, rapaz. Esse pessoal é sofisticado, gente, é no chat. Não, Forte Pedra não tem perguntas, não. O povo de Forte Pedra é muita coisa quando está lá em Forte Pedra.
A pergunta é feita pela conselheira aqui. Né? Pode, Pedro? O povo de Corte de Pedra é muito quando está lá em Corte de Pedra. Quando chega aqui, acaba. Acaba, não fala nada não, gente. Que ele sabe que o pessoal de Tancredo é o pessoal de rocha. Aqui é todo mundo rocha. Não de Matos, mas todo mundo rocha. E aí ele perguntou o seguinte, se a carga horária ela foi discutida, se ela foi discutida pelo Conselho já. Quando a gente faz a resolução da carga, das aulas remotas, se a gente segue os outros documentos que a gente já leu, lá há a preocupação dessa questão do tempo de exposição de tela, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou em reunião de manhã aqui, agora de tarde, e à noite, se eu tiver alguma coisa da igreja ou de movimento social, eu estou olhando para a tela do computador. Então, essa questão, o Conselho Estadual de Educação teve essa preocupação de não exagerar na exposição em tempo de tela. E como as duas diretoras sabem, os pais é que cede o celular para os filhos estudarem. Então, muitas vezes, uns fazem atividade à noite, outros fazem atividade de manhã, outra tarde, no tempo que o celular está livre ali para poder pegar, para fazer aula remota, para poder fazer alguma coisa, para poder ver um vídeo, né? Os pais vêm para a cidade, aí usam o sinal da operadora para baixar os vídeos, para quando chegar em casa o filho ver, né? Essas coisas todas acontecem. Pois é. Mas agora, porque antes era só 3 vezes na semana, né? Isso. Um dia postava a atividade, no outro cobrava. Mas agora, todos os dias, a atividade e videoaula. Ficou puxado, na minha avaliação, né? Não sei, não é de vocês, são diretores, e de José também, e de Slaine, que é do Conselho Telar, o pessoal de Corte de Pedra, e da Câmara Municipal. Eu acho puxado para aula remota. Eu acho também. Mas é porque as horas não estavam batendo, é isso? Não, o que eu entendo... Mas, deixa eu ver aqui. Zé, essa criança, ele tem que ficar essas 4 horas e 30 minutos num zap o tempo todo. Porque assim, ele vai ver o vídeo, entendeu? Ele vai ouvir a explicação da prova, ele vai ver o áudio, depois ele vai retornar para fazer a sua atividade. Ele não vai ficar essas 4 horas ali de frente ao celular o tempo todo. Até porque... Como? Até porque eu acredito que o momento que ele está realizando a atividade, fazendo a atividade, vai contar como carga horária. Vai sim. Então, assim, ele não vai parar para ficar ali, né? Como nós estamos aqui, que a gente sentou o quê? 2 horas, né? Já vai dar 3 horas, sentados fazendo algo ali. Depois que ele vê aquela parte, ele pode sair para a parte escrita. Depois que ele faz a parte escrita, ele, quando junta de alguém, ele vai tirar foto e vai enviar novamente. Ele não está ficando ali aquele tempo todo, né? Disponível ali, tendo essa recarga aí que ele falou, né? Eu me recordo o nome. Ali para prejudicar as vistas, sei lá o quê. E a gente pode observar também que, às vezes, esse aluno, ele passa, quem sabe, até quase o dobro desse horário, fazendo outras coisas no celular, como jogo, não sei mais o quê, vendo vídeo, brincando, que não é necessariamente atividade, mas muitas vezes eles ficam, né? A família mesmo entrega para o aluno brincar no celular. Enquanto, assim, como é que diz? Assim, está tendo essa preocupação, muitas vezes a família nem tem. Depois que o aluno entrega lá na mão, ele fica ali horas e horas jogando e brincando no celular. Então, eu acho que esse tempo ele não vai fazer prejudicar essa criança. Essa é a minha visão, entendeu? Certo. Eu não queria criar aqui um debate político entre o que está certo e o que está errado. A minha opinião é que vai trazer prejuízo. A sua aqui não vai trazer. Então, o nosso presidente segue adiante aí, para a gente não parar o barco. Pronto, mais uma vez, peço o apoio aí. Toque o barco para frente aí. Pronto. O que a gente tem agora? A gente falou sobre o novo Fundeb, né, sobre a questão do recurso. Agora vamos falar sobre um minutinho só, cadê aqui? Pronto, achei. Chegou. Vamos falar sobre a questão do CAI, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que é um conselho que tem
assento aqui, o senhor presidente em exercício é membro lá do CAI e foi indicado pelo CAI para fazer parte desse conselho, está assentando... Ó, o Jurema vai entrar aqui, peraí, gente, um minutinho só. Então, a gente, na última reunião do CAI, discutimos a questão da distribuição nas escolas, dos kits, discutimos a questão da comissão que foi criada pelo município para acompanhamento da merenda escolar, que inclusive tem decreto publicado em Diário Oficial e tudo, mas não está tendo reunião. Discutimos isso. Discutimos o agendamento de ver as contas do CAI para dia 16, quarta-feira, às 8 da manhã, lá na Prefeitura. O Conselho de Alimentação Escolar vai fazer o papel da Câmara, né, como sempre os conselhos fizeram, de fiscalizar o Poder Executivo, independente de quem seja o prefeito, sempre está lá olhando as notas, conferindo, anotando, perguntando e tirando as dúvidas. E, além desses assuntos que a gente discutiu também, a gente discutiu a questão da representação do Conselho de Alimentação aqui no Conselho de Educação. Porque, como o nosso presidente falou, ele ficou um tempo aí sem participar de reunião, e Mirelle e também Celidalva, ambas presidentes do Conselho de Educação e do Fundeb, estavam cobrando a participação, porque às vezes o quórum ele deixa de ter, como nesse momento agora, por falta de um representante, de um conselheiro só. Falta um segmento e aí não tem quórum para deliberar. E aí a gente conversou sobre isso também. Cobramos lá a entrega dos termos de entrega, da relação de entrega para as escolas, questionamos a questão do mês de junho, que algumas escolas receberam in natura, mas não receberam dos 70%, que é o não perecível. Então, o gerente de alimentação escolar participou da reunião, João, e também a nutricionista Caliane também participou, trouxe alguns esclarecimentos para o pessoal, e esses são os informes do CAI, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Você falou da fiscalização, quarta-feira, dia 9? Não, dia 16, de quarta que vem a 8, na outra quarta-feira. 16, que horas? Às 8 da manhã, da matina. Ok. O próximo item... Então, seguimos em frente. Isso, o próximo item é a questão das orientações da UNCM, que eu já abri a reunião falando sobre isso, né? Que a gente precisa estudar documentos. O Conselho de Educação, muito mais do que qualquer outro conselho, tem que ser um conselho que se debruce sobre papéis, sobre documentos, principalmente sobre resolução e pareceres de conselho estadual e nacional sobre o tema, para até a gente fundamentar as nossas opiniões, o nosso ponto de vista, né? Porque boa parte do que a gente está discutindo aqui não encontra base nenhuma em outro município, a não ser Presidente Tancredo Neves, do que a gente está dizendo que é legítimo, que é certo. A gente precisa ler mais, né? A gente precisa ler mais para a gente ver que, apesar da nossa boa ideia, não existe base jurídica para sustentar. Mas, aí, essa questão do material da UNCM é um segmento que apoia os conselhos municipais no Brasil inteiro, que dá assessoria jurídica, que tem mandado material para a gente ler, para a gente se informar, orientar, inclusive, acerca das aulas remotas. Se o pessoal acha que o material da PLB ele é muito direcionado, não leia, mas leia o material da UNCM. Leia a resolução 37 e 27 do Conselho Estadual de Educação. Leia a resolução 15 lá do Conselho Nacional de Educação. A gente precisa, o parecer precisa fundamentar as nossas opiniões realmente em fatos teóricos, comprovados e mantidos por outros. Então, na minha avaliação, esse conselho precisa ler mais, precisa saber mais, porque o conhecimento é poder. Quem tem o conhecimento detém o poder, tá certo? É só essa questão. Pedir a vocês para ler o material. Se deletou do Zap, pede que eu mando de novo.
Mas, por favor, leiam, viu? No 7º, Jurema vai querer participar do que houver para falar da COPAP, viu? Ok. Faço das suas minhas palavras. A gente lê pouco. E para a gente falar alguma coisa com segurança, a gente precisa ler para ter essa segurança no que a gente vai falar, para ter um posicionamento. Se não falar porque o outro me falou, porque eu imaginei, porque eu vi, porque eu pensei que era assim, isso é achismo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer se posicionar? Então prossegue, por favor. Como eu disse, o próximo ponto é o de número 7, e esse ponto aí, Jurema quer fazer uma participação para falar da COPAP, da Comissão Permanente de Avaliação e Promoção aqui de Presidente Tancredo Neves, que funciona lá no Colégio Professor Edivaldo Machado Boaventura. Ela é coordenadora e quer fazer uns informes aí. Antes de liberar a palavra para a Jurema, eu vou aqui me explicar sobre aquilo, já que estamos falando em reunião online, reunião remota, eu vou me explicar aqui quando eu disse que o povo de Corte Pedra fala muito lá e aqui não fala. O que foi que eu quis dizer com isso é que isso é uma maneira minha e de Zé Raimundo brincar com Juscelia Oliveira, nossa pró e colega. A gente chama Juscelia do povo de Corte Pedra. Então, se ela faz parte do conselho e está aqui, foi uma maneira de brincar com ela, de provocar, que é para ela poder falar. Para daí a pouco não virar um fake news, já que é online, e aí misturar as coisas e achar que eu estou dizendo que o povo de Corte Pedra só fala lá e não fala que o povo de Corte Pedra é o povo de lá e daqui de qualquer lugar. Pode falar e isso aí, Zé. Uma brincadeira nossa, né? Zé, deixa eu chegar no colégio que eu te pego. Vou te pegar no colégio. Ô, Zé, eu vou fazer uma confissão aqui. Alô, estão me escutando? Fica à vontade. Eu vou fazer uma confissão. Rapaz, eu juro que eu fiquei com medo de morrer, velho. Eu passei 2 noites. Na hora de dormir, eu te juro que eu rezei um Pai Nosso, a tua intenção, e com medo de morrer, como é que é? Fiquei com medo de desgramado. Pensa uma pessoa que ia fazer falta, mas tudo bem. Eu não vou te responder nada agora, não, vou deixar você chegar no colégio. Tá bom? E deixa eu vou parar de Corte Pedra também, porque se eu ficar falando aqui, eu tenho que falar lá também. Fica à vontade. Não, eu queria só fazer uma observação, porque, assim, com relação à COPAP, né? COPAP, Comissão Permanente de Avaliação e Promoção, como o Zé aí citou, está parado, né? Tudo parado. Como eu já falei aqui, nos primeiros momentos, tinha justamente uma avaliação quando a escola parou. No dia 19 de março, era a primeira avaliação da COPAP, que começava com a área de Ciências da Natureza. E aí parou. E assim, muitos alunos, eu até fiz um vídeo depois, explicando o que é a COPAP, porque assim, a gente não imaginava que a pandemia ia tomar essa dimensão de meses a fio, como que tomou, né? Enfim, né? E só que assim, eu recebo muita comunicação no privado, perguntando sobre, querendo saber, alguns alunos que só tinham 2 componentes curriculares para poder fechar e pegar certificado. Então, estão com a vida, todo mundo com a vida parada. Tem uma pauta para a próxima reunião do Conselho. Qual a orientação direcionar e como vamos direcionar a COPAP, já que a pandemia trouxe a COPAP agora e a demanda vai ser grande da COPAP, pelo que eu tenho observado, devido às mensagens que eu recebo no privado. Então, assim, a necessidade cada vez mais de pessoas voltarem para o mercado de trabalho, ou pessoa desempregada, e, enfim, eu sei que vai surgir uma nova demanda de matrícula de COPAP, eu acho que é uma coisa que a gente precisa rever, pegar aquela minuta antiga para a gente repensar dentro da qualidade de ensino aí, da comissão, da Câmara de Qualidade de Ensino,
e a gente fazer ou acrescentar sei lá, um ou dois incisos aí com referência à COPAP, porque eu acredito que, devido assim pelas experiências, que vai ter mais demanda do COPAP quando tudo voltar ao suposto normal, que não é mais o normal, mas tudo bem, ou devido a essa questão também de demanda profissional e demanda de trabalho e outras coisas, enfim. E, assim, a COPAP de anos finais não tem mais. E também, devido à pandemia, eu vejo a necessidade de voltar a COPAP de anos finais. A gente pode pensar numa nova roupagem, uma nova configuração, de acrescentar isso aí, e como se pensar isso, né, até para os próximos. E a necessidade também, quando eu digo isso, a necessidade de abrir vaga agora também para a COPAP de anos finais. Ou até mesmo de anos iniciais, porque tem muito adulto que me procura com 20, 25 anos, 30 anos, que não concluíram o 5º ano e não tem condição também de voltar à escola regular, mas às vezes tem leitura, tem os códigos, domina os códigos de leitura, escrita e cálculo, mas não tem a certificação e quer fazer uma prova de certificação. E aí está aí uma coisa para o Conselho repensar, e a gente pautar isso na próxima reunião e depois ver também como é que a gente mexe naquele documento que foi criado há 11 anos atrás, em 2007, e com a participação como secretária de Educação, a professora Eliade, que acho que está aqui presente, e antes de voltar, como é que mexe nele, como é que pensa as novas orientações. Eu já configurei a COPAP esse ano, já dentro das áreas, por área de conhecimento, já pensando nas questões de demanda da BNCC, e também como é que está se pensando a COPAP dentro do currículo do município. Eu não fui convidada a participar, eu não sei, tem prazo agora em outubro para poder os municípios estar a sua experiência de escrita e trajetória de escrita, eu não sei, então eu não posso falar, eu só estou colocando a situação aqui no Conselho, porque é quem tem autonomia para pensar e discutir a partir desses princípios. É só uma questão de observação, minha fala é essa. Um abraço, Zé, obrigada pela sua vida aqui entre nós. Zé, eu falo Zé 40, e o outro Zé também, pelas observações muito, muito pertinentes sobre o Fundeb, né? Eu tive a oportunidade de falar aí pela PLB, e acho que a gente pode falar também em outros momentos, mas a questão da lei de regulamentação, que a gente deve estar acompanhando bem mais de perto, sobretudo as câmaras, a Câmara do FEB e do Conselho. Tem que dar bastante atenção e fazer algumas leituras sobre isso. Um abraço para todos e todas. Era isso. Obrigado, Jurema, pelo esclarecimento, pela participação. Vontade para quantas vezes precisar vir a esse conselho. E nós já demorou até. Nós precisamos fazer alguns reajustes no COPAP e também quando se trata da educação do EJA. A educação da EJA também está quase, que passa ano, vai ano e vem ano, e ela continua na mesmice. Pouca coisa muda quando se trata da educação de jovens e adultos. O COPAP também. Nem todo mundo do município sabe que ele tem essa oportunidade de concluir o 2º grau, o que existe o COPAP. Então, a gente ainda não conseguiu fazer com que o COPAP se deslanchasse. Apesar de ser um programa muito bom, muito bem feito, mas a gente ainda não conseguiu levar esse aluno para a sala de aula. E a gente não conseguiu também convencer os gestores que o COPAP é tão fundamental quanto tanto a escola no conteúdo do regular. A gente ainda não conseguiu. Eu não sei se vocês estão percebendo. Obrigado também pelo... Eu que tenho a agradecer pelo que você falou sobre a minha vida, Jurema. A todos vocês. Mas eu não sei se vocês estão percebendo que eu já estou gago, estou gaguejando. Raciocínio, e na hora de sair a palavra parece que a língua está embolada. E total. Ainda sempre
A caminhada para trás não pode. José, olha só, já que você falou aí da Copa, só acrescentar que a pandemia, as pessoas que criticavam tanto, eu não vejo, né, que um adulto que não tem condição de voltar para a sala de aula, veio aí o ensino remoto, não sei como não é essa modalidade de ensino remoto, no nosso caso, no município, por mais que eu faça algumas videoaulas e tudo mais, mas eu ainda prefiro chamar de atividade remota. Eu achei a reunião de hoje muito proveitosa quando os conselheiros aí, as pessoas participaram e deram seu ponto de vista, porque isso estava faltando desde a primeira reunião. Assim, falar da forma como foi hoje, na explanação de hoje. A partir dessas avaliações. Então, eu já falei de aula remota aí, que eu tive a oportunidade de um programa aí, uma página aí que convidaram para falar, mas eu não falei a cunha de município, porque eu não faço parte do corpo técnico do município. Mas eu falei da minha posição a partir das minhas leituras de aula remota. Ela vai justamente, quer dizer, eu brincava desde o início, quando começou a COPAP, ou começou a pandemia, eu disse que a gente já fazia aula remota no município há 11 anos, eu brinquei com algumas com a COPAP, né, e eu brinco e defendo que ensino remoto é dentro dessa modalidade de EJA, dentro dessa perspectiva, e não com anos iniciais e também com anos finais. É só uma questão de emergência. Nas minhas atividades, eu faço questão de colocar lá atividade remota de emergência, conforme está lá na LDB, no artigo 62. Então, eu costumo dizer isso porque eu não sou, desse ponto de vista de aula remota, teve uma fala aí, se salvo engano, foi da professora Josi, que ela disse assim: nossos alunos não têm o hábito de estudo em casa. Eu digo, e aí teve uma outra professora também que falou aí, os pais não estão acompanhando. Vamos tirar pai de fora dessa questão de esquema remoto. Gente, tem pai aí que não tem a menor condição, não sabe para onde vai. A gente não pode botar essa obrigação em cima da família nesse momento, porque não dá. Então, a família está muito mais preocupada em colocar o alimento em casa e garantir isso, e garantir também que não pegue, né, o vírus, do que muito menos de ensinar a criança essas questões de sistematização de conhecimento que eles não dominam. E, de fato, a professora Josi tem razão quando ela diz: nossos alunos não têm o hábito de estudo em casa, mas não tem mesmo. A gente tem mandado atividade, as minhas atividades têm sido estritamente dentro dos meus textos, que eu mesmo escrevo, sem poder pego o mínimo possível de livro, pego o mínimo possível de internet. Aliás, de internet eu não pego nada, tenho criado questões mesmo na minha autoria para poder colocar lá para os meninos. Mas o retorno dele para a gente tem erro, porque assim, eu tenho feito vídeo, o menino está ali, pode mandar o simulado para casa, poucos vão ter o critério de pesquisar, porque não é hábito deles fazer a pesquisa. A nossa educação ainda é, né, um pouco atrasada com esse trabalho de pesquisa. Eu sempre falo da pesquisa, e agora a gente tem que repensar essa nova educação dentro dessa proposta de pesquisa e de construção de questões próprias, de autoria do professor, para poder deslanchar essa pesquisa no aluno. Eu digo no aluno, porque os alunos do F1, anos iniciais, ainda dá retorno para o professor. Os pais dão retorno, é o retorno para o professor. Mas os alunos dos anos finais, que é meu caso, que atendo alunos dos anos finais, não tem mediação de família, no mínimo possível, porque eles já entendem que isso é obrigação lá do aluno, que o aluno que se vire nesse sentido aí. Então, a gente precisa repensar algumas falas, e foi muito pertinente com relação à fala de Zé Raimundo, de estar lendo as questões da própria Undime, das orientações. A UNCME tem a professora Giovânia, que tem um documento muito interessante da UNCME, eu falo dela, não sei se ainda está como presidente da UNCME, a Giovânia Nascimento, foi minha professora na UES, que eu me lembro muito bem como ela falava e mexia com a gente com a importância dos conselhos. Então, nesse sentido, eu digo assim, que é uma questão muito criteriosa de pensar a atividade remota
dentro dessa nova configuração que a gente está vivendo. Por outro lado, é uma questão de muito aprendizado por parte do aluno também, por parte do professor. A gente não pode negar isso, mas eu acredito que o professor precisa de mais formação dentro dessa linha para dominar essa parafernália tecnológica, porque a demanda desse suposto ensino híbrido que vem aí é uma demanda muito grande e que o professor precisa estar antenado, e talvez alguns professores vão ter que mudar de modalidade de ensino, mudar de modalidade de ensino e de trabalho, né? Porque tem professor que precisa estar mexendo com isso, com essa nova roupagem de educação. A gente está vivendo uma nova era da educação, um novo momento de educação, um novo momento de mundo, de pessoa, de formação, e não se concebe mais aquele tipo de educação que a gente estava fazendo e estava vivendo, embora a gente, né, Zé 40 tocou na questão da EJA muito bem, acho que a EJA precisa estar contemplada no currículo escolar de presidente Tancredo Neves, que não foi contemplada na BNCC, pensada de cima para baixo, e também a educação do campo. Eu falo porque são as duas linhas que eu atuo diretamente no município, com a educação do campo e com a EJA. Então, assim, a gente precisa pensar e repensar. Eu não sei quem é que está construindo no município essas falas de currículo, eu não sei, se me perguntar ou chegar hoje um pesquisador para mim e fazer essa pergunta, enquanto professor do município, eu não sei responder qual é a pauta, qual é a discussão, qual é o referencial teórico que está sendo utilizado hoje nos referenciais curriculares do município dentro da EJA e da educação do campo, eu não sei. Então, eu não sei quem é que está escrevendo. Alguém está escrevendo, mas não sei quem é quem, entendeu? Então, precisa repensar para ver, porque as coisas vão cobrar da gente, todo professorado tem que estar preparado com relação a isso, nesse próximo, né? Nesses próximos, eu digo, nessa próxima era que vem pela frente aí. Mas é isso aí. Quando se trata, Jurema, você falou uma coisa, cada um no seu quadrado sofre seu, tá? Você falou sobre os teus alunos, que são, na maioria, adolescentes, e que os pais não dão total importância para cuidar e resolver com ele as atividades escolares. Muito pior é o EJA, que ele já é sobre si, é ele que faz para ele mesmo, não tem reunião de pais e mestres, não tem. Se ele fizer atividade para ele, ele fez. Se ele não fizer, não tem ninguém que auxilie ele a fazer isso. Porque ele é o pai, ele é a mãe, ele é o adulto, ele é o avô. Então, já tem toda essa dificuldade aí. Então, a gente precisa fazer uma releitura, como você bateu nessa tecla há muito tempo, da educação do campo, que nossa alunada, a maioria, é rural. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar por ele para a oportunidade. Para oportunizar esses alunos adultos que não podem ir porque trabalham de dia, ou não tem vaga para ele, porque se hoje tiver um aluno de mais de 20 anos, ele não estuda no colégio no turno diurno, porque não cabe mais a idade dele, não é para aquela turma ali. Isso é fato. Ele vai ter que estudar de noite. A gente precisa repensar nisso, para trazer esse aluno para a escola, independente da série e da idade dele. A gente precisa pensar nisso. Ok. Raimundo, é contigo. Mais alguém quer discutir?
Verdade. Só que, Raimundo, tudo bem, o Conselho aprovou, porque é de competência dele, aprovar a proposta, mas a gente sabe que lá na hora da atuação é a mesma coisa. Nós não, acredito que seja aqui e acredito que seja Nordeste afora, nós não temos escola construída para a escola. Nós temos outros tipos de construção que utilizamos para a escola, mas na sua maioria não são construídas escola para ser a casa de ensino. A mesma coisa é a proposta. O Conselho aprova a proposta, mas o Conselho não executa. Não, mesmo que tenha a cobrança para que alguém faça, mas o Conselho não executa. Então, essa proposta, que é o caso do plano. O plano está aí há 10 anos, vai vencer o período do plano, o mandato do plano, e o plano está adormecido, porque o Conselho não executa. E o que é não executar? É, por mais que ele queira, ele não tem esse poder de estar lá com a mão na massa fazendo as coisas. O poder dele é fiscalizar, é orientar, é sugerir, é cobrar, mas executar, isso é com a gestão. Tudo isso é um empecilho. Ô Zé, rapidinho, uma fala rapidinho sobre a EJA. Muito bem lembrado essa questão do Zé Raimundo lembrar dessa proposta. Eu não conheço a proposta, mas eu estava dentro do Edival da Noite e presenciei a Arlene, junto com o próprio diretor Xangai e outras pessoas, que foram os autores diretamente, né? Mas a questão não é a proposta está aí, plausível, né? Mas a questão é quem está na linha de frente da execução da proposta, porque hoje a gente não tem um referencial de o que precisa assim, quem é que é referência hoje para se tratar da educação do campo hoje, em pretendo decreto Neves, que Valença já tem, entende? Teolândia está construindo, mas nós não tem essa figura, essa secretaria, dentro da própria Secretaria de Educação, onde as pessoas vão buscar esse direcionamento e fazer também, que leis que possam gerir a partir disso aí. Então, também não se tem hoje quem responda pela EJA. A EJA dentro que assim, a EJA hoje tá muita coisa boa para se aprender, tem muito trabalho de aproveitamento de estudo do aluno que deve ser feito, que a gente ainda não pratica, está fazendo, na verdade, uma EJA como se fosse um ensino regular, que não é. A gente está atendendo a educação do campo como se fosse uma educação regular para todos, para quem mora no perímetro urbano e para quem mora no perímetro do campo, não é. Então, é isso. Então, quando a gente antes pensava, tipo, quanto é sábado letivo, a gente foi obrigada a ir para a escola, eu mesmo, que trabalho no perímetro campo, para chegar lá ter mais professora do que aluno na escola. E quantas vezes eu já lancei a proposta, vamos pegar esses alunos, fazer um grupo, vamos fazer uma atividade complementar, vamos depois pedir assim, vamos desenvolver uma atividade, vamos pegar os alunos que têm internet, vamos desenvolver, porque assim, não adianta pensar que o sábado letivo ia acontecer, e quando trazia essa proposta para as coordenações, eles não catavam de jeito nenhum. A pandemia veio agora, deu um tapa na cara de todo mundo, e obrigou todo mundo a fazer isso, até de forma sem pensar. O que antes não podia para cumprir um sábado letivo, agora pode para cumprir e quer fazer até simulado. Eu fiz meu simulado, muito bem, obrigado, pensando, tem uma questão lá que não foi de minha autoria, pensando no aluno, em cada sala, do 6º ao 9º ano. E eu acho que deve acontecer nessa configuração, porque eu mesmo já fiz vários vídeos, já tenho vários áudios enviados para meus alunos, pedindo a eles para participarem. E estou muito otimista com aqueles que estão me dando retorno, né? Mas também aqueles que estão me dando retorno, às vezes, mesmo com os áudios, com os vídeos que eu mando, com outros vídeos que eu coleto dentro das observações de cada questão que eu elaborei, eles não conseguem, porque a mesma dificuldade que o aluno que tinha na sala de aula, ele tem 10 vezes pior fora dessa situação. E a gente também está cansada. Eu, particularmente, estou cansada. Eu estou em um ponto que eu não consigo mais abrir o celular, ter aquela quantidade imensa de mensagem de aluno e ter que olhar por ali. Porque eu estou com 4 meses trabalhando, olhando pelo celular.
Então, corrigindo a atividade de aluno pelo celular, dando retorno, aquilo que eu dava retorno em uma sala de aula para todo mundo, a gente está dando de forma individual. Então, isso está sendo desgastante, porque eu não consigo fazer uma live com o meu aluno, por exemplo. Algumas escolas, como eu digo, eu falo de escola para escola, né? Eu estou falando no meu caso em particular, enquanto representante do campo, enquanto colégio tal, eu não consigo fazer porque eu não vou juntar. E os meus colegas também que têm tentado, também não conseguem passar de 4, 5 alunos, 10 alunos, extrapolando. Então, não consegue. Então, por isso que eu digo, é atividade remota, por mais que a gente tenha feito uma coisa assim, bem feita, Tancredo Neves tem feito uma coisa bem feita, eu tenho observado, eu tenho acompanhado, assim, por mais de longe, mas eu tenho acompanhado, mas a gente não consegue atingir, porque é dados aí, só, por exemplo, perímetro campo, só 54% da população tem acesso a uma internet de alguma forma, né? Então, a gente não pode, porque, assim, os alunos que estão conseguindo me acompanhar pela internet e assistir, está tendo uma outra condição de aula, e aí a fala de Eliade foi contemplada aí, e os que não têm, está sendo excluído. Entende? Porque eu não posso, eu vou fazer o quê? Com aqueles que não têm. Então, a gente, às vezes, ao invés de estar trazendo, a gente pode correr o risco de estar excluindo. Né? E é isso aí que eu tenho pensado. Então, precisa ter representante. A gente precisa ter pessoas emancipadas para falar de determinado assunto, estude determinado assunto e ajude isso. Porque o município de Tancredo Neves também tem que ser reconhecido dentro do território. Enquanto município, entendeu? Assim como o município está na linha de frente do território, de que é o que está fazendo a educação, o ensino remoto, que não é educação remota, é ensino remoto, também pode ser reconhecido em outras modalidades. Né? E, assim, a BNCC não trouxe, a BNCC pensada lá de cima para baixo, ela não trouxe a contemplação da educação do campo e não trouxe a contemplação da EJA dentro dos seus méritos legais. Então, essa é a grande discussão, quem está acompanhando aí, e a pandemia também trouxe a galera para reivindicar, as universidades estão aí ajudando a gente a repensar isso. Eu digo que as universidades públicas estão fazendo um papel excelente de ajudar o professor da educação básica a repensar muito de seus conceitos. Então, se a universidade vai começar a aula agora em setembro, agora a partir do dia 14 de setembro, e lida com aluno, que a gente já imagina que todo mundo que chega na universidade. Eu entrei na universidade em 2000, e eu tive que comprar um computador na época, por não sei quanto, me revirar para comprar, para dar conta. Embora eu tinha uma biblioteca, usasse, como eu fiz, morava praticamente. Então, a gente entende que hoje todo mundo tem, mas a universidade entendeu que uma porcentagem grande de seus alunos não tinha acesso e não tinha como acompanhar, e vai começar as aulas agora, vamos abrir semestre agora. E nós começamos sem fazer essa pesquisa. Acho que a grande dificuldade nossa é essa. Eu estou aqui, por exemplo, em Turá, na casa dos familiares do meu marido, e as minhas cunhadas, as sobrinhas deles são professoras, e elas estão agora começando. Vão reavaliar agora, estava tendo algumas reuniões, então, assim, enquanto a gente já está ficando um pouco desgastado, eles estão recomeçando com todo o gás, então eu estava meio que se preparando para recomeçar. Então, essa é a minha leitura, eu acho que eu já falei um pouco disso nos momentos que eu já falei, nos momentos públicos, tanto na reunião da PLB, e em 2 momentos na página do Face, do Papo Amigo, eu já falei isso. Mas, assim, eu acho que o Tancredo aprendeu demais com essa, aprender fazendo. Eu acho que muita gente está se vendo nessa condição de construir mesmo, porque, assim, antes o professor, ele pegava, não, agora a gente tem que estar construindo, isso é um passo grande, e também o professor entendeu que agora é hora de começar pela pesquisa, e que não se dá conta também de muito aluno em sala de aula, essas coisas todas. Então é isso, é que a meninada está toda aqui em volta, por isso que dá essa barulhada toda. Tá bom, gente, é isso aí. Eu acho que, mas querendo, assim, o conselho também está de parabéns, porque é um conselho que se reúne, tem do fórum, não, nós estamos aí. Eu, no caso, sou sociedade, mas, né, eu percebo essa boa vontade também do nosso conselho, e
Eu acho que, como eu digo, todo gestor que se preza, bota seu conselho para funcionar e é parceira do conselho, porque é quem vai, né? É quem vai dar legalidade para as coisas. É isso aí, amigo Zé, e os dois Zé. Um abração e as companheiradas que tá acompanhando. Um abraço. Isso é verdade, Jurema, quando você diz que nós aprendemos muito. Esse aprender e fazer fazendo, nós aprendemos muito, porque antes da pandemia, lá no início do ano letivo, ainda tinha professor que não sabia ligar o computador. Ligar, ele não sabia. E não era apenas um, eram muitos que não tinham conhecimento, nem dominava a coisa, o computador, tudo. Hoje, esses professores que tinham dificuldade de ligar um computador, hoje eles conseguem fazer um vídeo, fazer uma videoconferência, fazer um bate-papo numa reunião remota. Então, olha quanto nós aprendemos, até pela necessidade de aprender. Ou você aprende para fazer, ou então você fica ultrapassado, fica para trás. E isso fez com que a gente aprendesse muito. Tudo é igual. Raimundo? Você pode declarar encerrada a reunião, tá? Em relação a essa questão da EJA, eu estou até com o trabalho da faculdade, na verdade é um projeto de conclusão da minha especialização, que eu vou estar fazendo justamente um mapeamento da EJA aqui em Presidente Tancredo Neves. Já comecei alguns pontos, já fiz até a aplicação de questionário para o secretário de Educação, depois irei aplicar para professores e alunos, justamente para estar fazendo esse levantamento, né? Como está a EJA no município de Presidente Tancredo Neves? De que forma está funcionando? Isso é bom. Depois eu vou poder até estar compartilhando, né? O resultado da experiência com vocês e até mesmo com a sociedade. Isso é bom, Islane. Parabéns pelo título e por essa iniciativa, porque se você for pesquisar numa conclusão de curso, numa monografia, em um artigo, alguma coisa sobre avaliação, sobre outras coisas, você encontra N autores. Se você procurar da EJA, dificilmente você acha alguma coisa para poder ter como base para apresentar o seu arquivo, para apresentar a sua monografia. Então, isso é bom ter alguém já com essa linha aí, para já ter alguma coisa para a gente passar para nossos discípulos. Alguém mais? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, Zé, eu mesma não. Cadê o povo de Corte de Pedra? Já foi? Então, Raimundo, por hoje, estou satisfeito e da agora em diante eu vou ver se já consigo voltar à tona, participando de outras reuniões dos conselhos do qual faço parte. E muito obrigado a todos e até mais ver. Boa tarde.